Olá, hoje nós vamos ver, de uma forma bem resumida, o uso e as formas que nós podemos estabelecer para o formato que nós chamamos de Simple Past, ok? Então vamos ver. Existem várias formas de falar que algo aconteceu no passado, e o Simple Past, passado simples, é a mais comum. O Simple Past é usado para enfatizar uma ação que se iniciou e terminou no passado. I play basketball on weekends. Eu jogo basquete nos finais de semana. Está no presente. I play. Eu jogo. Veja uma frase parecida no passado. I played basketball last weekend. I play. I played. Passado. Veja na segunda frase o ed logo após o play. I play. Presente. Eu jogo. I played. Passado. Eu joguei. Certo? O verbo play, jogar, ele tem a terminação ed para o passado, chamado de verbo regular. Esses verbos regulares são normalmente terminados em ed, quando colocamos ele no passado. E outros formatos, veja os exemplos. Work, trabalhar, passado, trabalhar, final com ed. Like, verbo gostar, liked, verbo com d, final. Study, estudar, veja final com ied. Algumas frases de exemplo. I worked yesterday. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. She liked apples. She liked apples. Ela gostou de maçãs. They studied for the text. Eles estudaram para a prova. Existe uma regra para o uso das terminações ed, de, ied e ed, mas é melhor que você memorize. Existem algumas coisas que nós vamos ver depois, algumas dicas. Só que existem alguns verbos no passado que não possuem as terminações ed, de e ed regulares. São outros que nós chamamos de verbos irregulares. Como o próprio nome diz, a sua escrita varia quando coloca-se no passado. E a única opção tem que ser memorizar. Write, escrever, passado, wrote. Go, ir, passado, went. Tell, passado, presente do verbo contar, passado, told. Alguns exemplos. Shakespeare wrote many books. Ele escreveu Shakespeare, escreveu muitos livros. I went to the mall yesterday. Eu fui ao shopping ontem. She told him a secret. Ela contou um segredo para ele. Como fazer as perguntas no Simple Past? Você faz uma pergunta no Simple Past da mesma forma que faria no Present, Simple Present, só que ao invés de do e does, você vai usar o did. Do you wash the car? Você lava o carro. Presente. O auxiliar aí seria o do. Agora veja a outra frase no passado, a mesma. Did he wash the car? Você lavou o carro? Veja que eu troquei o do pelo did. E a frase foi para o passado. Do you wash the car? Did you wash the car? O do virou did, ou does virou did. Essa frase foi para o passado. Alguns exemplos. Did you go to school yesterday? Did they play soccer? Did you do your homework yesterday? Negativas, vamos ver. Você nega no Simple Past da mesma forma que no Present. Ao invés do auxiliar do, does com not, é o did com not, simples. Lembrando que did not é igual a didn't. You don't have a car. Veja a mesma frase no passado, simples, bem simples. You didn't have a car. Você não tinha um carro. You don't have a car. You didn't have. Você não tinha. A negativa foi no passado, com o uso do not. Simples e prático. Alguns exemplos, vamos ver. You didn't work yesterday. Você não trabalhou ontem. She didn't dance at the park.
Ela não dançou na festa. The teacher didn't wait for the students. O professor não esperou pelos alunos. Você não precisa colocar o verbo no passado quando estiver perguntando ou negando. É um erro muito comum dos estudantes brasileiros aqui no Brasil. You played soccer yesterday. Essa frase está na afirmativa. You played soccer yesterday. E o verbo play está no passado. Agora veja na interrogativa. Did you play soccer yesterday? Você jogou futebol ontem? You didn't play soccer yesterday. Você não jogou futebol ontem. Veja que o verbo play na interrogativa e na negativa simplesmente não é colocado no passado. Por quê? Porque na interrogativa, o did diz que esse play é um verbo no passado. E o negativo, o didn't, diz que o verbo play está no passado. Então eu uso played com ed apenas na afirmativa. Se eu tiver que negar ou interrogar, eu uso o auxiliar did com not ou did somente. Mais um exemplo. You went to school this morning. Você foi essa manhã para a escola. Did you go to school this morning? Você foi para a escola nessa manhã? You didn't go to school this morning. Veja na negativa como é que ficou. Simples e prático. Lembrando que o verbo volta para o infinitivo quando nós usamos um auxiliar. Seja auxiliar com not ou sem not. Seja auxiliar para negar ou simplesmente para perguntar. You went. Você foi. Did you go? Você foi. You didn't go. Você não foi. Negativa.